Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus, uma leitura maravilhosa que nós estamos fazendo aqui diariamente, lendo a Bíblia, durante 15, 20 minutos. Em um ano teremos lido toda a Bíblia, então você que é cristão, venha caminhar conosco, se inscreva no canal, se eu te convido a participar desse propósito. É menos de 1,5% do seu dia em que você vai se dedicar para ouvir a boca de Deus falar ao seu coração. Se inscreva no canal e venha caminhar conosco. Amém? A palavra de Deus é fundamental para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa caminhada, nos ensinar, nos revigorar. É uma bênção, é uma bênção. Nós como cristãos temos que nos aproximar de Deus cada vez mais. E uma das principais formas é quando nós lemos a palavra de Deus. Às vezes ficamos sem entender certas coisas, às vezes buscamos respostas para os nossos problemas e as respostas estão na Bíblia, na palavra de Deus, nos instruindo aquilo que é a vontade do Senhor para nós cristãos. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, apresentando o nosso dia e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Oremos ao Senhor com fé, com alegria, com convicção que o Senhor está aqui, se faz presente no nosso meio e nos escuta. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, soberano, ó meu Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça que se renova mais uma vez neste dia sobre as nossas vidas. Senhor, queremos te agradecer por tudo, queremos te agradecer, ó Senhor, pelo dia de hoje, que mais uma vez o Senhor faz, ó Senhor, nós nos despertarmos do sono. Mais uma vez, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade para melhorarmos como pessoa. E aqui estamos, ó Senhor, porque não há, Pai, melhoria de vida, não há alegria, não há felicidade sem a Tua presença. Ó Pai, na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Não há nada, ó Senhor, que nos complete mais do que a Tua presença, a Tua palavra. Ó Espírito Santo, fala conosco, fala aos nossos corações, ó Pai querido. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe, ó Pai, das preocupações, dos problemas que muitas das vezes vêm para tentar tirar a nossa alegria. Mas a nossa alegria está em Ti, ó Pai. Ó Senhor, nossa alegria está em Te servir, em Te adorar, porque nós sabemos ao Deus a quem servimos, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus de causas impossíveis. Ó Senhor, eu creio nas Tuas promessas, eu creio que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, ó Pai. Então, Espírito Santo, conduz mais uma vez a leitura no dia de hoje, fala aos nossos corações, que nós vamos conhecer mais de Ti e estarmos cada vez mais debaixo das Tuas asas, ó Pai. Assim oramos e Te agradecemos por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus, o Senhor é fiel, justo e maravilhoso. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5. Já são 111 dias. Olha que maravilha, que bênção o Senhor nos permitir todos esses dias estarmos aqui firmes. Muitas pessoas infelizmente acabam ficando pelo caminho, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido e com perseverança estamos todos os dias aqui nos alimentando da palavra do Senhor, e assim é a caminhada com Cristo, é até o fim sendo perseverante. Amém. Juízes capítulo 5, todos encontraram a canção de Débora e Baraque. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus o Senhor. Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser a mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança.
O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso vocês que montam jumentos brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levante-se, Débora, levante-se, levante-se, cante uma canção, levante-se. Marche Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Isacar foram com Débora. Sim, a tribo de Isacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram, porque resolveram ficar lá com as ovelhas. Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Azer passou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Tanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram, enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Císera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com os seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Eber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Císera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça, pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra, deu um golpe em Císera e esmagou a sua cabeça, furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou, e caiu morto no chão. A mãe de Císera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam e ela repetia para si mesma: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Císera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente, e houve paz no país durante 40 anos. Glória a Deus! Leitura poderosa, dando continuidade, Juízes capítulo 6, Gideão. Muito ansioso para essa leitura em Gideão. Amém? Juízes capítulo 6 começa da seguinte forma: o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer.
O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o seu Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o cavalo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do cavalo. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou toda a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus o Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquele dia o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal que é do seu pai e também o poste da deusa Azerá que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azerá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Azerá derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntaram: Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Azerá. Mas Joás disse a todos que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Naquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Jonas tinha dito: Que Baal mesmo se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma coisa. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Que lindo, que leitura maravilhosa. Essa prova, ele fez uma prova, mesmo assim ficou indeciso, né? Não creu 100%, fez outra prova e Deus respondeu. Quantas e quantas vezes Deus fala conosco, nos dá confirmação e a gente fica teimando, a gente fica incrédulo.
Então que nós vamos cada vez mais confiar, né? Pedir ao Senhor também discernimento nas coisas que são do Pai. Amém? Leitura maravilhosa. Vamos dar continuidade e concluir a leitura no dia de hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 18. Glória a Deus. Salmos 18. Davi, o rei vitorioso. Amém? Todos encontraram? Salmos 18, de Davi ao regente do coro. Palavras da canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus o Senhor no dia em que ele o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Amém? Começa da seguinte forma: ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege com um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas cheias de água estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedras saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejastes contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como escudo para os que procuram a sua proteção. Glória a Deus. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los.
clamam o Senhor Deus, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó, o pó que o vento leva. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções do meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia agora são meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Que leitura maravilhosa! Comente abaixo o versículo que mais falou ao seu coração. Você que está acompanhando com a sua Bíblia pelo celular, comente aqui abaixo o versículo. Para mim hoje, o versículo que mais tocou ao meu coração de todos eles que são lindos, para mim é esse, Salmos 18:30. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como escudo para os que procuram a sua proteção. Olha que coisa mais maravilhosa. O nosso Deus, ele cumpre aquilo que promete para mim, para a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta linda, única e maravilhosa oportunidade para finalizarmos o dia de hoje. Amém? Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, ó Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és perfeito, Tu és o nosso Deus, não há outro além de Ti, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Ó Pai, que seríamos de nós sem o Senhor? Nós com certeza seríamos derrotados, ó Pai, com certeza não teríamos esperança em nada, mas contigo, ó Pai, somos mais que vencedores. A Tua palavra diz, ó Senhor, que o Senhor cumpre tudo aquilo que nos promete e que o Senhor é o nosso escudo, pois nós procuramos a Tua proteção. Ó Senhor, continua nos abençoando, continua nos agraciando. Ó Pai, não aparta de nós a Tua presença, ó Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, porque somos falhos. Continua abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, irmãs, meus parentes, ó Pai, que fazem parte deste momento maravilhoso, que estão acompanhando a leitura, que têm conhecido e escutado a Tua voz, ó Pai. Continua abençoando, faz cair por terra, ó Senhor, tudo aquilo, ó Senhor, que não provém de Ti. Liberta, ó Senhor, de tudo que seja, ó Pai, um vício, uma preocupação, uma tristeza, ó Senhor, que nós venhamos nos completar, ó Senhor, que nós venhamos cada vez mais nos encher da Tua presença, que cada vez mais nós venhamos, ó Pai, descer, ó Pai, nos prostrar, que nós venhamos cada vez mais nos colocar aos Teus pés, ó Senhor, porque em Ti podemos confiar. Assim oramos e Te agradecemos, ó Pai, e que amanhã nós possamos ter mais uma vez este privilégio de estar aqui na Tua presença. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O Senhor é fiel, maravilhoso, muito feliz. Que Deus continue abençoando a sua vida fortemente. Amém. Alegre-se, independente das circunstâncias. Creia nas promessas que o Senhor fez na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Basta estarmos na sua presença, obediente, que o Senhor é conosco. Amém. Deus abençoe sua vida. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe e amanhã estaremos juntos aqui novamente para a honra e glória do nosso Deus. Fiquem com Deus e até amanhã.